Então, boa noite, pessoal. Na reunião de hoje a gente vai trabalhar com KNN para regressão, tá? Então a gente já fez vários métodos de classificação. A gente vai voltar um pouquinho e falar de regressão hoje. Então, a saber, a gente tem árvore de decisão, regressão logística, KNN e Random Forest para classificação. E para regressão a gente só tem regressão linear. Então vamos fazer isso hoje. Primeira coisa, eu vou afastar um pouquinho, não precisa tão grande. Abrir um Julia, ativar o environment. E já vou preparar o plots. Isso aqui não precisava estar aqui. Então eu vou, aqui no Matrix, eu já vou aproveitar e criar a métrica R2. A gente precisava criar uma lista do que a gente vai fazer no futuro. Então estou usando plots. Vou usar o GR tamanho 800 por 600. Se bem que nessa tela vale a pena fazer um pouco maior. E vamos fazer um teste. Então tá aí, essa daqui é a nossa imagem. Ele cria essa figura meio porcaria, mas a gente vai ver normalmente a imagem PNG. Então, returns the amount of times y real is, ou melhor, SumPlayer is equal to y real. Okay. As a percentage. E o R2 score, ele é definido como, eu sempre esqueço um detalhe aqui, ele faz 1 menos a soma, a soma dos quadrados resíduos pela soma do quadrado total, alguma coisa assim. E aí essa soma de quadrados totais é a média do valor real, tá? Então isso aqui é alguma... Inclusive eu achei que eu tinha criado para um exemplo. Não. Aqui vai ser... Tô pensando se eu faço o SQR. Vou criar o SQR. No caso, o SQR é o... Como é que é em inglês? Residual sum of... Não. RSS? E sim. RSS score. Yeah, residual sum of squares, é isso. Esse score, y predito, computes the residual sum of squares. Não é residual sum of squares, é residual squared sum. Eu fiquei na dúvida, vou buscar para ter certeza. Criar um... Não.
Talvez não seja esse. Sum of squares error. Será que é isso? SSE? Sum of squares error. Então é isso aí. SSE. RSS. Não, mas aqui embaixo também tem o RSS. Então vamos ver. Estatística do RSS. Depois tem o SSR e o SSE. Vamos ficar com o RSS. Residual sum of squares. Volta pra cá. Isso nada mais é do que você subtrair um do outro, elevar ao quadrado e somar. Então aqui eu preciso do y médio, que vai ser a média do valor real. E eu vou retornar 1 menos o RS score dividido por essa soma da distância, inclusive aqui não precisa do ponto, até o valor médio. Aqui vai ser y real. Vamos usar sempre y pred. Vamos. No caso, vamos usar sempre y real, que faz mais sentido. Isso. Bom. Computes the R square score given by. Aqui você coloca dois coisinhos. Pensando se eu coloco a fórmula. Acho que sim, a gente pode colocar a fórmula, né? Então, yi menos y hat i ao quadrado dividido por soma de yi menos y bar ao quadrado. É muito bom usar a Julia, né, cara? Olha. R2 square given by blá blá blá. Onde então vamos lá, using revise, para a gente poder ficar atualizando o código e vendo sempre. Aqui eu vou exportar RSS e o R2. Eu vou usar Melone. Molto bene. Deixa ele lá rolando. KNN aqui. Eu acho que eu vou separar em KNN Classifier e KNN Regressor. E eu acho que eu vou usar hífen. Então, beleza. Aqui eu já vou ter que fechar e abrir de novo, né? Aqui é só um anta. Mas enfim.
o Melone, onde tinha KNN, vou acrescentar KNN Classifier. E aqui o Regressor. Vou para o Regressor, vamos mudar tudo que é Classifier para Regressor. E por enquanto vamos fingir que é isso mesmo. Daí eu queria testar que o help está funcionando. R2Score. Ok, warning, KNN não existe mais. É, porque a gente apagou. Então olha lá, ele falando, cálculo R2 dado por aquilo ali. Bom. Bom, tá funcionando então. E vamos ver se a conta funciona também. RAM de 10. RAM de 10. Aí. Então eu tenho que usar estatística. Statistics. Aí. Para isso eu preciso adicionar a estatística, inclusive. Statistic. Olha, sofrendo, buscando. Tadinho. Então fecha aqui. Que surpresa, né? Beleza, estatística está adicionada. Agora vamos começar o nosso trabalho. Eu vou criar um x, que são valores igualmente espaçados entre -1 e 2. Sem valores. Só range, não é range. E o meu y vai ser simplesmente pegar o quadrado disso e adicionar um erro normal. Beleza? Vamos ver como ficou. Scatter XY, flag false. Sem pressa. Aqui eu não preciso mais de classes. Então aí são os meus dados. Por que ele tá tão feio? Continua feio, mas está mais visível. Então tá bom. Então vamos lá. Eu tenho que fazer... Não tenho mais isso. E na hora de fazer a previsão, então vamos desenhar. Então olha só, KNN Regressor é a mesma ideia do KNN Classifier. Você pega os K vizinhos mais próximos e você estima o valor do cara onde você está, baseado nesses vizinhos. No caso da classificação, o que você estava fazendo era, você olhava para a classe dos vizinhos e você pegava a majoritária. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai pegar, digamos que você tem alguns pontos aqui. E aí o que você vai fazer é que na hora que você tiver em um certo valor
X aqui. Você vai pegar os vizinhos mais próximos dele, digamos 3 vizinhos. Então você vai meio que abrindo aqui até você achar 3 pessoas. E olhando para cá eu tenho este cara, este cara, este cara. Que são os 3 mais próximos em X, tá? Beleza? A gente está fazendo em X, não tem nada de altura aqui, é só o X. Esse quarto cara vai estar um pouquinho mais para lá do que esse daqui, tá? Então eu tenho 3 vizinhos. E eu vou pegar a altura deles e vou calcular a média. É só isso. Beleza? Então vamos fazer isso, depois a gente faz um pouquinho a mais, tá? Esse é o mais básico do básico. Não tem uma semana que eu não tô resfriado. Curitiba é isso aí. Tô há 5 anos resfriado. Então olha só, eu vou pegar os vizinhos, aí eu pego o tamanho do X. NTR era... Onde que eu uso? Ah, o tamanho da sei que tem o tamanho da saída, mas pra que eu quero isso? Não lembro porque que eu chamei de NTR, tá? Opa, desculpa. Bom, vamos ignorar. Aí eu tenho counters, que eram os contadores, não preciso mais disso. E eu tenho Y prédio. A primeira coisa que eu preciso, vou ignorar isso daqui por enquanto. Eu vou andar de 1 até N, vou preencher com 0 esses contadores, que eu não preciso mais. Calcular a distância eu preciso, e aqui eu calculo os mais próximos, então isso eu preciso. Então o que eu vou fazer, eu vou somar os mais próximos no Y, e aí eu removo depois. Então aqui counters eu não vou precisar. Y prédio eu preciso, só que ele tem o mesmo tipo de Y. Então ele é um vetor, é o type model Y, indefinido do tamanho da saída, que é N. De 1 até N, esquece isso, vê as distâncias e ordena. Tá, esse NTR é o N do treino, porque o Y que está interno é considerado o treino desse KNN, né? Então vamos lá. Aqui eu pego os K primeiros e aí eu vou somar ao meu Y prédio na posição I dele todos os... inclusive o que eu estaria fazendo aqui é pegando o model.y e somando o J. É só isso. Isso aqui apaga. Beleza? Por enquanto é isso. Isso aqui apaga. Assim, você precisa normalizar. Desculpa, você precisa calcular a média. Então você precisa dividir pelo número de pessoas, que é o K. Então é isso. Como eu mudei o KNN ali, vou acrescentar aqui. Ok. Invalid redefinition. Eu não tinha nem definido, mas... Então tá aí. Deu erro, vamos fechar e abrir de novo. E dessa vez sem mexer na classe. Using Melone.
Então o x é isso, o y é isso aqui. O meu model vai ser um KNN Regressor. Eu escrevi KNN Regression e era KNN Regressor. E eu só percebi agora. Então vou deixar assim por enquanto. Se bem que se eu definir um KNN Regressor, ele não vai falhar. Ok, então KNN Regressor. Comprei esse fone novo. É bastante interessante, mas ele aperta um pouco a orelha. Eu queria, eu não achei. Então aqui nesse construtor ele falou, não existe mais isso, porque realmente não existe. Então aqui eu criei fit. Ah, sim, eu preciso criar matriz, então eu tenho meu vetor x só. Não é isso que eu quero fazer reshape do x 100 por 1. E aí eu faço fit model xy. Ele não consegue lidar bem com o fato de seguir ser um lean range. Então deixa assim, agora sim. E agora vai dar certo. Pronto. Fez o fit e agora o predict. Então tá aí, tá a previsão. R2 score do meu y com o meu y pred 94,66. Então foi bem. Agora a gente quer ver a imagem. Me dê imagens. Esse computador é bom, mas eu preciso de um i7. Poder fazer essas operaçõezinhas mais rápido. Então, vamos lá. Plot. Não, vamos com scatter primeiro. XY. E eu já vou deixar preparado um plot XY pred line weight 2, cor vermelha. Já prepara aí. Prepara o coração. Prepara o coração. Então, olha só. Tamanho razoável aqui. Então, o que aconteceu? Ele sai pegando... Acho que eu estou usando 5, né? Então, ele sai pegando 5 vizinhos e sai fazendo a média entre eles. Vou fazer com bem menos pontos para ficar bem mais visível. Eu devia ter colocado aqui length n igual a 10, x igual a isso, y igual a isso com n, x igual a reshape também com n. Aí eu faço um fit, aí eu faço um predict, aí eu faço scatter e plot. Então olha só, ele pega 1, 2, 3, 4, 5 pontos e faz a média deste primeiro, que os 5 mais próximos dele. Aí para esse segundo, os 5 mais próximos são os mesmos, então dá o mesmo valor. Para o terceiro, os 5 mais próximos são os mesmos, dá o mesmo valor. Para o quarto, os 5 mais próximos são esses daqui, então dá um valor diferente. Para cá, ele pega os 5 mais próximos, que são esses daqui, e assim por diante. Aqui você está vendo que o que eu estou fazendo, ele está fazendo uma retinha, né? Porque eu estou plotando só com os pontinhos. Então, para ser mais exato, o que você precisa fazer é um range. E agora sim é um range, tá? Extrema x.
Agora sim é um range? Não, agora sim é com 100 pontos. E o YG vai ser o predict, de dar um reshape nesse XG. Model aqui. E eu faço um plot. Faz o scatter primeiro. Aí. Isso. Por que você tá aqui? E agora o plot. Beleza? Só que eu esqueci de fazer plot de XG e YG. Eu trabalho com isso, então imagina. Então agora sim, agora ficou bem mais suave. Eu tenho 100 pontos aqui. Todos esses pontos até a metade menos epsilon desses dois, os 5 pontos mais próximos são esse 1, 2, 3, 4, 5. Então a média desses 5 é essa altura aqui. Assim que eu dou um passo aqui no meio para a direita, um epsilon, os 5 mais próximos são esses 5. E a média é aqui embaixo. Então ele vai fazendo essa média, degrau, e assim por diante, tá? Aqui tem uma inclinaçãozinha, mas na verdade isso aqui tem um ponto onde não tem valor para y, não está bem definido, não tem um valor único pelo menos. E aí você tem degraus. Então a questão justamente é, eu sei que isso daí não é muito legal, o que eu poderia fazer? Se eu estiver em cima desse ponto, por exemplo, eu queria dar um peso maior para ele. Então o que você faz é você faz uma média ponderada. Em vez de você fazer simplesmente uma média, você faz uma média ponderada. E esse eu acho que é o padrão do que está implementado no Scikit-Learn. E eu quero inclusive ver. Scikit-Learn KNN Regressor. Nossa, eles chamam de K-Neighbors Regressor. Mas enfim. Aqui, weights. Então ele tem uma função weights, que é distância pesos uniformes, pesos pela inversa da distância e dados por uma função que eu posso passar. Legal. Então vou fazer exatamente isso. Percebo que ele não tem um parâmetro para passar aqui que seja tipo alfa vezes a distância, mas tá bom. Vou fazer exatamente isso daí. A gente vai precisar fechar e reabrir as coisas, então prepara. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu tenho feito em todos os outros. Então aqui já vou reabrindo. Activate. Então, o que eu tenho feito é criar esse vetor, esse dicionário de opções. Então eu quero fazer a mesma coisa aqui de novo. Então using plots, tá certo, revise, gr size 400, 300 e using melone. E aí eu venho aqui, eu esqueci que eu precisava ter usado melone. Não era para eu ter usado melone ainda, espero que ele dê tempo. Acho que vai dar tempo sim. Então o Melone agora tem, desculpa, o KNN Regressor agora tem opções. E agora eu preciso criar corretamente esse KNN Regressor aqui. Então aqui no Decision Tree eu vou começar vendo as opções. Estou copiando mesmo o que está acontecendo ali, tá? E aí eu preciso criar esse const. Decision Tree Option List vai ser então KNN Regressor Option List. Inclusive para seguir a minha nomenclatura. Vai ser, então minha primeira opção, Any Neighbors. Inclusive eu esqueci que eu posso tirar isso aqui agora.
Então já vamos lá quebrar o negócio de novo. Any neighbors? Estava usando 5 e o weights. Inclusive eu posso olhar para cá. É um nome ruim, mas tá bom. Weights. A gente pode aceitar inclusive um vetor. A gente não tem obrigação de aceitar simplesmente uma string ou outra coisa. Mas enfim, a opção inicial uniforme. Então aqui eu vou pegar KNN Regressor List. Para cada K nessas opções, se não existe K nessa lista, get field 1. Assim, para pegar o lado esquerdo, tá? Warn keyword argument K ignorado. E aí aqui eu retorno options. Então aqui vira model options any neighbors. Por enquanto é isso. Aqui eu vou fazer o GR. E agora aqui embaixo, using Melone. Então aqui embaixo é onde fica interessante. A pessoa que é WArgs. Então ele está dando um erro em alguma... Ah, estou usando aspas. Não usar aspas simples nas coisas, pessoal. Bom, então vamos lá. Eu criei zeros 2 0 aqui. Zeros 2 0 vai me dar uma matriz vazia. O 2 não é usado para nada. Que difícil. Aí. 2 por 0. Se eu fizer 0 por 0, então é 0 por 0. Não tem motivo para ser 2 por 0. Então beleza. Fit está aqui. Vou criar um método com certas opções. E aí aqui chega a hora da verdade. W é model.options_weights. Weight option. Então, se então eu preciso criar uma função que depende da distância. Na verdade eu vou fazer aqui dentro. Então aqui acontece, se o wopt for uniforme, é isso. Se não, se for qual que é o nome? Distance. Vai ser... Faz o gato.
Tá olhando pra fora, vendo um fantasma. Nada com fantasma. Ok. Participação do John Johnzinho, como sempre. Então aqui eu preciso calcular a distância do... calcular não, dividir pela distância do I ao J, que é DJ. Essa distância... Isso que eu não estou entendendo. Se essa distância for 1, for 0, ele assume que só vai usar esse ponto mesmo? Porque se eu tiver um ponto só e eu falo qual que é a previsão desse ponto e eu der o valor, beleza, tá certo. Só que se eu tiver mais de um ponto no mesmo lugar, ele já não vai dar um valor só, então não faria sentido. Então, eu também não posso colocar infinito. O que que ele quer dizer quando ele fala... Eu queria usar outra função, mas ele falou the inverse of their distance. Vou colocar inverso mais 1, né? É, vamos fazer isso por enquanto. Simplificar a situação. Então, divido pelo inverso mais 1. Se for muito longe, ele está dividindo por um monte. Se for exatamente em cima do ponto, ele está dividindo por 1. Não é o que eu queria, mas vamos deixar assim por enquanto. Além disso, você tem a soma dos pesos. Que nesse caso é 1. Nesse caso é 1 sobre dj mais 1. Se não, se wopt for uma função, não existe scalable, né? Não. Eu não tenho exatamente como saber que é uma função. Bom, se não, se esse cara é um vetor, eu vou simplesmente assumir que ele é um vetor de pesos e vou multiplicar pelos pesos. Se não, eu vou fazer... Aqui eu tenho que somar o peso. Se não, ele é uma função que é aplicada na distância. Então eu vou fazer aqui wopt aplicado em dj. Wopt aplicado em dj. E vamos testar esses casos todos. E aqui eu divido por ws. Então vamos lá. N igual a 10. X esse cara. Y esse cara. X maiúsculo esse cara. Modelo esse cara aqui. E vamos colocar weights igual a uniforme, para que ele realmente teste isso. E aí a parte bonita, fita. Preditor. Não me responsabilizo por você usar preditor em qualquer prova de português. Scatter, ou scatterou, já que a gente está aqui.
E aqui o plot, que eu esqueci de fazer isso. Isso. Então aqui o plot da primeira previsão que a gente está fazendo. Predição, no caso. A gente está fazendo com uniforme. Segundo, vamos fazer com o distance. Faz o fit, predict. E faz o plot agora de magenta. Não funcionou. O model.options weights é distance. Deixa eu só fazer um teste aqui. Não. Isso não pede. Então ele tá passando por aí, ele tá vendo que a distância a medida de distância é outra. Mas ele não usou a distância. Ah, tá. Porque aqui eu usei, inclusive, por que eu usei o XI aqui? Eu tô pegando o XI de entrada, certo? Não, isso tá certo. O XI de entrada e comparando com o model.xi. É, isso aqui tá certo. Esse aqui é o de entrada e aquele é o interno. São diferentes. Esse modelo, se eu faço a previsão do zero, por que ele não está aceitando? Ele não consegue saber? Da 006. Opa. Então, olha só, ele sabe que ele é distance, então ele tem que entrar aqui e imprimir isso para mim. E ele tem 4 distâncias, 0, blá, 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 blá. Então ficaria 1, 1.3, 1.3, 1.6, 1.6. Que quer dizer que conforme ele vai mudando, deveria ficar diferente. Porque se eu passar ones 0.1, ele fica um pouquinho diferente. Tá. Vamos fazer o scatter do zero e o plot, porque às vezes é isso que só aconteceu. Não, ele realmente não ficou suave. XZ tem 100 pontos. Então, principalmente os cantos, ele deveria pender mais para o valor correto. Se eu fizer o predict com menos 1, por exemplo, dá 0.5. Se eu andar 0.99, ele muda. Então ele está mudando. Ele só está mudando muito pouco. É isso? É só por causa disso? Vamos calcular a exponencial de menos a distância, que é a minha função que eu gosto de usar. Agora sim.
Quando é em cima de -1, ele joga lá pra cima. Então, vamos lá. Y'pred é isso. Scatter é isso. Plot é isso. Não. Então ele não tá desenhando. Ah, como eu sou burro. É só o YG que eu esqueci. Nossa. Isso aqui é ao vivo, gente. Ao vivo. Então aqui o YG. Plot. Então agora sim. Então vamos lá. Scatter e plot. Então essa daqui é minha nova previsão. Ficou uma porcaria. Porque eu não arrumei aqui. E faltou remover esse exponencial. Foi meu outro gato. Não quer aparecer na live. Scatter plot. Então tá aí. Agora sim. Então isso aqui é o que a gente esperava. Com aquela métrica que é o inverso da distância, quanto mais próximo do ponto, mais ele tende. Para mim não é suficiente, eu acho pouco. Eu gosto de usar essa métrica aqui. Até porque ali ele fala de usar a inversa da métrica. Então, scatter plot. Eu não salvei. Não, de novo eu esqueci de fazer YG. Scatter. Não, vamos direto pro plot. Ele atualiza minha imagem sempre. Eu estou dividindo. Às vezes. YG. Scatter plot. Agora sim. Mesmo assim não ficou tão bom quanto eu imaginava. Mas enfim, era mais ou menos o que a gente esperava. Se eu usar de verdade a função inversa, então eu faço model igual a... E aí eu passo uma função e a função vai ser recebe D e calcula 1 sobre D. Faço fit. E aí o YG e o meu scatter plot, ele joga lá em cima do ponto. Mas você pode ver que no ponto ele desaparece. Tudo bem? Se você achar exatamente o ponto, ele explode. Então ele precisa ser tratado nesse caso. Talvez seja esse o objetivo dele, né? Que ficasse realmente dando um overfit com 1 sobre D. Não sei. Eu acho que o scikit-learn não tem uma imagem de exemplo, né? Acho que é uma das coisas que eu não gosto quando não tem imagens. Bom, essa imagem aqui tá mostrando que ele realmente joga lá em cima. Então acho que é isso mesmo. Fazer isso. Se só substituir... Ok, olha só. Não. Deu uma ideia. Aqui ele quer fazer a divisão por DJ. O problema é ser 0. E se no lugar de ser 0, eu coloco um valor muito pequeno. Então vamos lá. O que eu estou dizendo? Se ele for 0... Porque eu poderia realmente fazer um tratamento, mas aqui eu vou roubar. É isso. Então esse cara... Vou direto no plot, que a única coisa que mudou foi aquele cara.
Sofrendo. Não resolveu. Aparentemente ele explodiu. E não conseguiu mais trabalhar. Eu esperava que ele explodisse e conseguisse trabalhar. Eu quero fazer tipo menos 0.3 dividido por 10 a menos 16. E aí eu vou somar com outro ponto lá, que é 0.5. Dividido por um valor que não é 10 a menos 16, tipo 1. E aí eu vou dividir pelo ponderado, que é 1 sobre 10 a menos 16, mais 1 sobre 1. Que era para dar menos 0,3, que é muitíssimo próximo desse cara. Esse é meu objetivo. Mas aparentemente ele não gostou. Eu não usei esse cara. Vamos fazer o teste aqui. DJ e Max. Turma que é demais. Então vou fazer um predict exatamente do ponto 00. Inclusive aqui eu podia fazer assim. Deu none. Se fosse a divisão exata, eu entenderia ele dar none, mas... Inclusive ele não imprimiu nada. Ah, eu não mudei aqui. Aqui. Faltou um fit. Tô muito jovem mesmo. Deu 10 a 64. Não. 1 a 14. É 1 dividido. Pronto. Isso aí. YG. Plot. E tá aí. Forçando passar em cima dos pontos. Note que nesse ele faz overfit, então ele está fazendo overfit igual fazia o KNN, então talvez esse daqui seja um exemplo. É uma métrica ruim, e é de verdade, que ele faz overfit em cima desses caras, mas ele faz coisas diferentes. Então aqui, ele, em vez de tentar aproximar os dois bem, ele faz essa... É o termo técnico. Vamos mudar o número de neighbors para 1. Calcular o YG. E plotar. Scatter plot. Vou fazer esses dois juntos agora. Já perdi a paciência. Ok? O que eu ia fazer? Eu ia mudar o tamanho dessa imagem. Já cansei de... Aí, agora está num tamanho aceitável. Ok? Então ali ele está fazendo um overfitting. Em particular com essa métrica. Ele faz umas coisas estranhas, né? Não sei justificar. São coisas boas? Não são coisas boas. Ele não atualizou a métrica? Eu não atualizei YG. Assim, YG estava calculado assim. Pronto. Esse está errado. Eu tenho exatamente um vizinho. Então, quando eu olho para o cara mais próximo, todo mundo entre esses dois, estritamente para a esquerda, entre o meio dos dois, tem que dar exatamente esse valor. Então, tinha que ser 1. E aqui eu tenho N neighbors. Aqui eu deveria ter exatamente 1. Vou fazer um predict. No menos 1. E eu vou pegar o Y1. O valor tá certo.
Ué. Não sei. Mas agora ele fez funcionando. Ok? Model. Quando é a distância. Ele não está atualizando, é isso. Ah, com N-Neighbors ele vai ser exatamente a mesma coisa. Não, com N-Neighbors 1 ele também é para ficar diferente. Porque agora o ponto mais próximo... Não, ele usa a distância, mas é a mesma coisa. Então vamos lá arrumar o N-Neighbors. Colocar N-Neighbors 3. Aí, ok. Aí, se eu usar uma distância um pouquinho mais interessante, tipo a função exponencial de menos d, ele joga lá embaixo. Essa daqui não é uma que vai para infinito, mas você pode ajustar. Então, eu gosto dessa porque você pode ajustar ela. Então é mais um parâmetro para você fazer validação cruzada aí em cima. Achar o melhor parâmetro. Então aqui ele decai muito rápido. Eu achei que era o contrário, que ele ia achar. Quanto maior a distância, mais próximo de zero ele é. Mas eu achei que ele ia focar no ponto que eu tô, então. Fica só como sendo 1 dividido por 1. E ele usa a média dos 3. Não. Não faz sentido usar a média dos 3 nesse caso. Vamos fazer exponencial. Mas eu faço 1000 vezes. Faz diferença. Então tá. Não, eu sou muito burro. É menos 0,1, ele vai mais devagar para 0. Algumas pessoas diriam que, como professor de matemática, eu deveria saber disso, mas enfim. Então aqui é peso exponencial, só que ele decai muito rápido. Então ele fica próximo do ponto e ele faz bem suavezinho. Obviamente está dando um overfit, né? E a última opção que a gente criou foi passar um vetor. Então fala assim, o mais próximo tem peso 1, o segundo mais próximo tem peso meio, o terceiro mais próximo 0,1, depois 0,01 e 0,01, por exemplo. Ele tá aí. Aqui, se ele é um vetor, ele faria isso. Aqui não é j igual a 1. Eu não consigo mandar. Eu vou ser obrigado a mudar isso tudo só por causa desse vetor. Onde estava j antes passa a ser ij. 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 Aqui só que fica j. Pronto. Aqui o peso é 1 para o mais próximo, meio para o segundo mais próximo e 0,1 para o outro. Então ele não é uma métrica que realmente vê a distância. Ele simplesmente está vendo um ranqueamento. Então você vê que ele não é simétrico aqui, por exemplo. Certo? Daqui para cá não tem simetria. Só faz essa loucuragem. O importante é que funcionou. É isso. Então vamos lá. Eu tenho KNN aqui. Esse vai virar KNN Classifier.
O KNN Classifier vai virar KNN Regressor. E eu vou atualizar. Não, aqui tá bom. Então vou aqui. Eu vou olhar o que eu fiz na regressão linear. Então aqui na regressão linear eu criei uma reta, fiz um fit e eu falei que tem que ser exato. Então isso daqui, o equivalente seria eu fazer um fit, um overfit na verdade. Então aqui eu estou fazendo exatamente isso. Um vizinho faz um fit, prediga que o modelo é exatamente igual ao Y. Tá, esse está feito. Segundo eu dou uns pontos e eu faço, inclusive o Y aqui é aleatório agora. Tá? Agora aqui não faz mais sentido que aqui é classificação. Então aqui eu posso fazer uma coisa diferente. Vamos falar que eu faça a primeira coluna ao quadrado mais a segunda coluna ao quadrado mais um erro aleatório pequeno. Vamos fazer um novo modelo com 5 vizinhos. E eu vou pedir que o R-score seja razoável. Tem que ser o Y primeiro. O que é razoável? 0,9 vai ser suficiente? Vamos ver. Run tests. Então aqui eu vou separar run tests. Regressors. Inclusive vou chamar de regression e classification. KNN regressor. KNN classifier. Então aqui já está ordenado. E teste. Enquanto isso, eu vou preparar o exemplo. Então, primeiro, já tenho o KNN classifier ali. Fazer KNN regressor. Classifier vira regressor. E aqui vira regressor. Então... como eu falei, esse fone é bom, mas... aperta demais minha orelha aqui, é gigantesca. Então eu tive um R2 de 80% naquele teste. Tá bom. Eu acho que eu posso fazer ali... cadê o teste? Por exemplo. Eu acho que eu posso fazer se eu usar os pesos de tipo distância. Fazer um valor bom. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma regressão unidimensional. Não vou fazer bidimensional não. Então eu quero 100 pontos. Range desses pontos. E eu vou fazer... opa. Unsupport. Ih, foi no classifier. Eu não mudei nada aqui para o regressor. Então vamos lá, eu vou fazer... dois x mais 3 tá bom também. Mais um rand n. Faz um... opa, ele tá imprimindo as coisas ali ainda. KNN regressor.
Beleza. Então eu vou fazer com 5 vizinhos. E vou fazer com weights igual a distância. Pitch. XG vai ser um range do extremo a X. Então vamos lá. Aqui ele falou... Esse é o teste? Sim. Ele falou Y não foi definido. Ele tá no... Nossa, lá no Matrix que eu mudei. Ali. Okay. Por isso que a gente testa, inclusive. Então aqui ele vai fazer com 100 pontos. O Y vai ser... Inclusive eu vou fazer um collect. Vai ser um predict desse modelo reshapeado. Não tem hitmap. Scatter de X. Inclusive aqui eu posso fazer assim, ele entende. XY de cor azul. Título. E aí eu vou fazer um plot de XGYG de cor vermelha. KNN Regressor R2 vai ser um R2 Score. Eu já vou fazer com um contador aqui que eu quero fazer mais de um. Então for k igual a 1 indo de 2 em 2 até 7 e weights variando por uniforme, distance e só esses dois, não vou fazer mais que isso. Aqui vai ser K e aqui vai ser esse W. Aqui vai ser C. Então eu tô fazendo 1, 3, 5, 7 vezes 2, 8. Tá bom. Porque eu não quero que ele passe de 9 não. Senão ele começa a aparecer fora de ordem. Então o KNN Regressor tá aí bonitão. C mais igual a 1. Fantástico. Vou abrir um novo aqui no exemplo. Então aqui no exemplo, lembra que eu tenho a mesma coisa, só que o environment é usando o dev do Melone. Então eu posso fazer esse tipo de coisa. Roda o KNN Regressor. Não tenho estatística em suas dependências. Na verdade eu tenho estatísticas. Eu acho que ele só não atualizou aqui. A estatística está aqui. E eu já vou preparar o readme com um novo método. KNN. Deixa assim por enquanto. Linear. Regressor. Provavelmente eu vou querer usar 5 dele. KNN Regressor. Para guardar um pouquinho. Ok.
Rapaz, ele gosta de levar um tempinho ali. Então, beleza, X não foi definido. Esse é o teste, é aqui. Acho que é só esse, né? Não. 8. Aqui. Daí aqui também. Ah, sim. Então, só porque eu falei que não ia dar nada. Não entende. Agora sim. KNN Regressor. Vou querer ver todos. Só vai dar ele acabar. Já vamos colocar com menos F. Então tá aí os regressores. Primeira coisa, vamos tirar esse... Vamos tirar esse... Vou escrever quais são os Ks, N neighbors. Igual a K. E weight igual a W. E o R2 a gente vai calcular aqui e vai arredondar. Y prédio. Era precision ou era digits? Não lembro. E vamos tirar essa legenda. Então tá aí. Então essa é a nossa primeira previsão. Lembrando que os pontos são aleatórios, então alguns deles pegam repetido. Então mesmo com n igual a 1, ele fica feio. Fica repetido entre aspas, né? E, tipo, eu pego 100 pontos para fazer o desenho, então ele não aparece, tá? Aqui com distance não tem diferença, porque é um ponto, é um vizinho só. Com 3 vizinhos, uniforme e a distance. Interessante. Aqui com 5 vizinhos, uniforme e distance. 7 vizinhos, uniforme e distance. E acabou. Só que o exemplo ficou muito, muito pesado. Vai ser um 0,2. Então, vou colocar um x quadrado. Vou colocar menos 1. Melhor. Ok. Agora eu tô feliz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô feliz na descrição boa. Vou colocar 30 pontos. Eu não usei 30 nas coisas. Dimension was consistent with array. Onde que eu não coloquei? Aqui e aqui. Não, não é N assim. Esse é manual. Esse tá estranho. E é a coisa do plot.
Porque se você olhar o R2, ele está muito bom o R2, então o plot não está desenhado correto. Vamos tentar de novo e ver se... Ó, de novo. Na hora de desenhar ele não está funcionando, porque isso daqui é o n igual a 1. O que você tá fazendo comigo, brother? Não sei, mas enfim. De novo ele faz isso. Por que ele faz isso, cara? Faz sentido, ó. Quanto mais tempo eu rodo, mais vezes acontece. Eu não sei. Eu queria usar esse aqui. Vamos tentar não dar trabalho para ele e esquecer isso aí. Vamos fazer um collect. Range menos 1 a 2, length igual a n. Ok, agora está bem espaçadinho, então ele não sofre muito. Eu acho que eu quero usar esse aqui, que é 1, 2, 3, 4. É o quarto. Beleza? Vamos lá usar o quarto. Então adiciona os exemplos, adiciona source test e add ou implement KNN regressor. Manda para interwebs. Lembrando que a gente testou antes de mandar. Dessa vez, pelo menos. E vamos ver. Machine Learn 1. Então aqui agora com KNN e aqui as imagens. Beleza? Bom. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa reunião de hoje. Por favor, se inscreve aí no canal, ok? A gente está com o objetivo de chegar a 100 inscritos no canal do YouTube. Poder colocar uma URL personalizada. Então é isso, um abração e boa noite.